Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Professor Jaber aqui. Hoje nós vamos começar o caderno 2, que é o módulo 5, o período entre guerras, a era dos contrastes. Eu imagino que muitos alunos ainda não tenham o caderno 2, tá? Então ele está disponível online no plural. Então quem não tiver o caderno físico pode usar o digital, não tem problema. Eu só peço que acompanhe através do plural. Outro detalhe é em relação ao tamanho das aulas, né? Lembrando que as aulas são online, então você pode pausar a aula tranquilamente, caso sinta-se com não sinta a aula meio cansativa, ou você assistiu muitas videoaulas, aí ficou um pouco cansativo, dá uma pausa, faz um lanche, coisa leve para não engordar, né? E volte a assistir a aula um pouco depois. Bom, então vamos lá, né? Peguem o material de vocês, vá para um lugar confortável, deixe o celular longe para não atrapalhar. Vamos começar essa aula. A gente vai começar essa aula pela seção, você já pensou nisso, nas páginas 124 e 125. Tá? Lá você vai encontrar duas imagens. As duas imagens são referentes a um carro. Aí uma das imagens mostra uma propaganda da venda desse carro e uma outra mostra um cara que perdeu dinheiro na bolsa de valores vendendo esse carro por 10% do seu valor original, 10% do valor que ele tinha um ano antes, de 1929. Isso é um detalhe importante, tá? Uma das imagens é de 1928 e a outra é de 1929. Então observe as imagens, leia a legenda, dá uma pausinha nesse vídeo aí e responda essas questões, beleza? E já volta pro vídeo. Bom, aí vamos para a primeira pergunta. Você saberia dizer o que aconteceu entre os anos em que elas foram feitas? O que vai acontecer? No ano de 1929 você vai ter a quebra da Bolsa de Nova York. E esse módulo nós vamos falar um pouco sobre a quebra dessa Bolsa de Nova York, né? O clash da Bolsa. Mas isso vai ser trabalhado na próxima aula. Nessa primeira aula nós vamos ver o que antecedeu a quebra da Bolsa. Então nós vamos ver ali os anos 20, como foi essa década de 20. Na sua opinião, as imagens se relacionam com o título do módulo? Sim, porque a primeira imagem ela mostra uma prosperidade, a venda de um veículo, e no outro mostra a depreciação do valor desse veículo devido à quebra da bolsa. Então, um é o período de prosperidade e o outro é o período de decadência. B. O cartaz que aparece na imagem 2 menciona perdas da bolsa. Você já ouviu falar a respeito dessas perdas que aconteceram em 1929? Bom, para quem nunca ouviu, esse assunto se popularizou muito lá por volta de 2008, né, comparando a crise de 2008 com a crise da Bolsa de Valores. Mas a gente vai chegar numa aula e eu vou explicar melhor a relação entre essas duas crises. Bom, então, como que ficou o mundo após a Primeira Guerra Mundial? Os países europeus começaram a passar por uma grande dificuldade econômica. Então havia desemprego, havia fome, as pessoas estavam endividadas, não havia uma projeção de uma perspectiva positiva, as cidades estavam inteiras destruídas como mostra a foto, e as plantações também ficaram destruídas, e as pessoas que sobreviveram, algumas delas, obviamente com o corpo mutilado, devido às consequências da guerra. Então, a Europa passava por uma situação muito trágica, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico. E essa situação era mais grave em países que haviam perdido a guerra, como é o caso da Alemanha. Então, além de conviver com os problemas econômicos, com os problemas sociais, com a destruição das cidades, com a destruição das plantações, esses países que perderam a guerra ainda eram obrigados a passar por um forte processo de humilhação, pela perda territorial. Então, era uma situação muito mais grave, o que fez com que surgisse um sentimento de revanche, um sentimento de vingança em relação aos países vencedores. Porém, nos Estados Unidos ele caminhava na contramão. Enquanto todos os países europeus passavam por uma forte crise, os Estados Unidos passavam por uma grande prosperidade. Essa prosperidade ela vai resultar no que a gente vai chamar de os anos dourados. E essa era vai ser muito marcada pelo consumo, pelo surgimento de novos hábitos e principalmente por um sentimento muito positivo em relação ao futuro. Um sentimento de otimismo, de que o futuro será algo próspero, algo bom. Esse período, que vai ser chamado de os loucos anos 20, ele vai durar de 1920 até 1929, que é quando acontece a quebra da Bolsa de Nova York. E por que os Estados Unidos não passam por consequências negativas em relação aos países europeus,
como consequência da guerra. Os Estados Unidos não passa por consequência positiva, porque do ponto de vista econômico, ele sempre atuou distante, auxiliando os países europeus. Tanto na concessão de empréstimos, o que gerava muitos lucros, né, com os juros, ou pela venda de mercadorias. Lembrando que durante a guerra, a indústria europeia ela se volta para a guerra. Então, se você tem uma fábrica que produz panela, essa fábrica deixa de produzir panela e passa a produzir capacete. E o que acontece? De onde vai vir essa panela que você precisa comprar? Aí em que entra os Estados Unidos. Ele vai vender aos países europeus as mercadorias que as indústrias não produziam mais, ou que haviam necessidade de comprar dentro desses países da Europa. Os Estados Unidos e o período entre guerras. Então, essa década de 1920, como eu acabei de dizer, é um grande movimento de euforia econômica. Nesse momento, muitas pessoas vão começar a enriquecer, principalmente com a especulação da bolsa de valores. Segura aí que eu já vou explicar o que é. Essa riqueza, que vai afetar a população norte-americana, ela vai se traduzir em um novo estilo de vida, o que é chamado de American Way of Life, que é o estilo de vida americano. E qual que é a característica desse estilo de vida? É a produção e o consumo de massa. Vocês podem perceber isso porque dentro da imagem, na imagem que tem no slide aí, é uma foto da Times Square. A Times Square ela era um grande centro de consumo com muitas lojas, então as pessoas frequentavam bastante esse ambiente devido a essa prosperidade econômica. Então você começava a consumir eletrodomésticos como o carro, o gramafone, que é um aparelho de música, aspirador de pó, tudo aquilo que era novo começou a surgir nesse período. Inclusive novos hábitos, como ir ao cinema. E a Times Square era um lugar onde você poderia encontrar todos esses hábitos, todas essas modernidades. Tanto os produtos, os eletrodomésticos, quanto também o cinema. E o cinema, e a música no caso também, existia uma função. Que não era só demonstrar, não só entreter o público, mas demonstrar o que era esse novo estilo de vida. Então, o que era dançado na época, quais eram as ideias que se tinham, e principalmente refletir o novo papel que a mulher vai ter dentro da sociedade, que é o tema do nosso próximo slide. Esses anos dourados, essa indústria de lazer, ela vai dar uma nova percepção sobre a mulher, e a mulher vai ter uma nova percepção ali no mundo. A vida das mulheres vai mudar muito. Então, por exemplo, as mulheres vão começar a trabalhar fora de casa. Isso era algo que apenas os homens podiam fazer. A fumar, usar roupas mais ousadas, mais curtas, inclusive calças, que não era comum até então. Sair sem estar acompanhada de um homem, isso também não era comum. A usar cabelo curto e a conquistar inclusive o direito ao voto. Bom, isso pelo menos as mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras só vão conquistar o direito ao voto em 1965. Tem uma mulher que ela representa muito bem esse novo estilo de vida, que é a Coco Chanel. Ela é uma estilista francesa e ela vai se tornar muito popular no mundo. Não só pelo seu estilo, né, pelo estilo de roupa que ela desenha, mas também por ser um símbolo desses novos hábitos que estão surgindo. Então, por exemplo, o corte Chanel, que é o corte com corte de cabelo curto. Esse corte surgiu com a Coco Chanel. Então ela tinha tudo que uma mulher naquela época, considerada moderna, deveria ter. Ela trabalhava fora de casa, ela utilizava... o que fez ela se destacar muito no ramo da moda era o fato de ela ter essa percepção de que a mulher agora trabalhava, então ela precisava de roupas mais confortáveis. Então ela vai desenhar roupas que se adaptem a esse novo estilo da mulher. Então, inclusive, as calças. Ela vai pegar várias roupas que até então eram vistas como masculinas e vai adaptar para as mulheres. E ela se tornou uma grande empresária. Ela lançou um perfume, que é o Chanel número 5, que é conhecido no mundo inteiro e é um perfume de muita elegância. Então, essa mulher, ela está representando justamente o que surgiu nesse período, essas mudanças que surgem na vida da mulher. Então, a mulher ser uma mulher mais ativa no mercado econômico, no mercado de trabalho, ela ser mais independente, ela adotar um novo estilo, como é o caso dos usos de calças e de cabelo curto, e até de biquínis. Eu até coloquei aqui duas fotos que mostram essas novas atitudes das mulheres. E uma delas, né, uma mulher está tendo seu biquíni medido, isso não é um vestido, tá? É um biquíni, que está sendo medido por ser considerado muito curto para a época. E no outro é uma mulher que passa a dirigir. Isso também não era visto como uma atitude de mulher. Passou a ser. Tanto que, se vocês notarem, a primeira imagem da sessão, você já pensou nisso, está se referindo
justamente é uma propaganda direcionada às mulheres. E dentre os novos hábitos, o que vai surgir? Bom, com os gramafones, que é um aparelho de som, e o rádio, a música vai se popular. A música é a dança, então você sair para dançar vai se tornar um novo hábito. Frequentar as famosas discotecas, né? Que se popularizam muito na década de 60 também, mas desde os anos 20 elas já existiam. E aí, um estilo de música que ganha muito destaque é o jazz. Tem um bairro nos Estados Unidos que é o Harlem, que fica em Nova York, e é um bairro assim bem periférico, né? Muitos negros nesse bairro. E nesse bairro era muito comum ter casas de jazz. E essas casas muitas vezes eram financiadas pelo crime organizado, mas eu já vou falar sobre isso. E uma dança que se populariza é o Charleston, que é uma dança que tem um ritmo mais frenético, em que as mulheres balançam bastante as pernas e que tem até um certo apelo à sensualidade. Bom, pelo menos isso pro ponto de vista da época, né? Mas nem tudo que reluz é ouro. Esse período também é marcado por contrastes. Então você vai ter, por exemplo, a formação da Ku Klux Klan, que é um grupo que se forma no sul dos Estados Unidos e é um grupo marcado pelo preconceito. Eles perseguiam negros, perseguiam imigrantes e qualquer tipo de outra etnia que não era considerada dentro dos seus padrões éticos e morais. Então aquela camada que não pertencia à população branca não era bem vista. Outro problema que você tem é o dos trabalhadores, que não tinham direitos sociais assegurados. Então grande parte dos trabalhadores vivem em uma situação de miséria, obviamente os operários, e qualquer tipo de ação que contrariasse o sistema que havia sido pré-estabelecido era identificado com a Revolução Russa, o que fazia com que muitos trabalhadores fossem reprimidos. E a gente também tem aí a Lei C, que é a formação do crime organizado. Devido a... Bom, primeiro pela questão da Primeira Guerra Mundial, que havia uma percepção da importância dos cereais, né, como alimento, e muitos desses cereais são utilizados na produção de bebida, houve essa lei para conservar esses cereais. Mas também havia por trás aí uma medida mais conservadora, no sentido de que a sociedade não consumisse álcool em excesso. E como as pessoas saíam muito para a noite, o consumo do álcool aumentou muito, se popularizou demais. Então, como uma forma de conter, o governo norte-americano decidiu proibir o consumo de álcool. E o que acabou acontecendo? Não é porque foi proibido que as pessoas vão deixar de consumir. Então, algumas pessoas passaram a vender essa bebida de forma ilegal. E com esse dinheiro se formou o crime organizado. O mafioso que surge nessa época, que ganha muito destaque, por exemplo, é o Al Capone. E como que o Al Capone fez a sua fortuna e organizou a sua agência do crime, né? Através da venda de álcool. Ilegal. E por último, a Bolsa de Valores. Como eu disse no vídeo, muitas pessoas começaram a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e enriquecer literalmente do dia para a noite. Como que funciona uma bolsa? Vamos supor que você tenha uma empresa e você quer que essa empresa você quer fazer com que essa empresa cresça e você precisa de recurso financeiro para isso. O que você faz? Você vai vender uma ação. Uma ação é uma fração dessa empresa. Então, através da venda dessa fração, você vai adquirir os recursos necessários para investir na sua empresa para que ela cresça. E quem compra essa ação vai se transformar em um sócio anônimo. Beleza, o que acontece? Quando você compra uma ação que está desvalorizada, você investe nessa empresa. E aí essa empresa começa a investir esse dinheiro em maquinário, por exemplo. E isso faz com que essa empresa comece a ganhar lucros. Você vai receber uma parcela do lucro e essa empresa, dentro do mercado, vai estar valorizada. E aí o que você pode fazer? Vender essa empresa. Então você compra ela a um valor baixo, uma ação dela a um valor baixo e vende a um valor mais alto. Supondo que essa empresa tenha lucro. Porque pode acontecer de você investir o seu dinheiro, essa empresa crescer, não crescer, ter prejuízo e você não conseguir o lucro. Aí ela vai desvalorizar a ação dela. Só que o que acontece em 1920? Como a economia norte-americana está prosperando muito, as empresas estão crescendo também. Então você investir em uma empresa, quase sempre era significava ter um retorno positivo. Então é o que muitas pessoas começam a fazer, inclusive a vender as suas casas, pegar o dinheiro da venda, comprar uma ação na bolsa de valores e esperar essa ação valorizar, pegar os lucros que essa ação forneceu. Então isso vai fazer com que muitos norte-americanos acabem enriquecendo.
E nesse momento, só fazendo uma comparação com a questão de hoje da Bolsa de Valores de Nova York. E tem um exercício que vai falar sobre isso. Hoje em dia, o que acontece? A economia ela é muito globalizada. Então, uma empresa que tenha problema na China, se a economia chinesa tem problema, isso vai prejudicar a economia de outros países. Vamos pensar aqui um exemplo que é o que aconteceu com a questão do coronavírus. A Nike teve as suas ações desvalorizadas. Porque o que aconteceu? Uma das maiores fábricas de tênis da Nike fica na China. Como a China entrou em recessão e parou de produzir, logo parou de se vender. E parou de produzir também. Isso fez com que as ações da Nike tivessem uma queda, prejudicando uma parte da economia americana. Então hoje, como as ações, como o mundo é muito globalizado, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de queda ou de prosperidade de uma ação de uma empresa estrangeira pode afetar a economia brasileira, por exemplo. Tudo bem? Então, ó, a atividade 1 da página 130, tá? E a lição de casa, os exercícios 1 e 2 da página 136. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês estejam gostando das aulas e até a próxima. Tchau! Opa.